é Douglas Martins, sou conhecido por Top Gun, sou estudante de produção em mídia, último semestre, e no videoclipe eu fui um pouco de roteiro e também produtor, e também o ator do clipe, né? Eu sou o Bruno Cabral Gassen, eu estudo aqui na Unisc Produção em Mídia Audiovisual também, eu estou no 5º semestre e eu fui o diretor e editor desse clipe. O clipe Simplesmente Pode Ser Você é uma música da banda Avalanche Hard Rock e tenta, através de várias histórias, contar um pouco dessa frustração da vida amorosa do roqueiro. Eu posso dizer que é assim, cara? Sei lá. Eu acho que tu pode dizer melhor. Pode. Até poderia deixar rolando essa parte que tu falou, pode ser assim, que eu achei muito... Nós viemos aqui contar para vocês como foi a produção e concepção desse lindo trabalho. Agora confiram aí o videoclipe da banda Avalanche com Simplesmente Pode Ser Você. Ui, qual o teu problema? Escolhe logo! Ô meu, mas tu tá tocando pra caralho, hein, velho? Eu não quero é que tu não cante pontual, né, cara?
Yeah! Então, simplesmente pode ser você, é uma composição do Caco Rachelski com parceria da banda Avalanche. Nós resolvemos gravar o som e o Bruno produziu e dirigiu o videoclipe. Contou com a presença de alguns atores aqui da cidade, né? É o Igor, A Bruna, a Bruna e a nossa atriz fantástica, Ana Júlia. Ana Júlia. A gente resolveu contar historinhas assim do roqueiro frustrado que tá lá e ele vê a garota que é o amor platônico assim da vida dele, a paixão, saindo com outro cara e tal, traindo ele. Ver o cara afogando as mágoas no bar, né, cara? É, ele Junto da dançarina. que é o sonho dele, né? Alguém que ele fica ali venerando. Tem um cara que ele é muito solitário, então ele tem uma vida com um amor imaginário dele, não sei se posso dizer assim. A gente esqueceu de citar o Igor, né? É o Igor, grande figura, Rodrigo Kemp. São várias situações com um desfecho pra lá de inusitado, assim, né? Esse lance que o Bruno quis transmitir, de fugir do clichê, de fugir daquele cara que é apaixonado pela mina, e ele vai lá, luta e conquista ela, ou coisa assim, né? É uma história de amor básica. Não, a gente pensou em colocar as coisas mais absurdas possíveis e malucas. É o outro lado da moeda, né, cara? Que nem É. sempre tu consegue o que tu quer e o cara quebra a cara, né? É, foi em alguns festivais, assim, competi com outros videoclipes de banda por aí, e a galera tem um feedback bem positivo, assim, pô, cara, que divertido isso aí, cara. Que Teve uma maluquice. repercussão da hora, né? É, eu- Vários portais de rock. E a princípio eu tava com o pé bem atrás, porque, nossa, várias ideias, várias bem malucas. Eu pensei, nossa, a gente vai conseguir gravar tudo isso, no final deu certo e ficou um resultado bem da hora. Tem umas referências ali, né, ao cinema dos anos 90 ali, né, que... Inclusive no final do clipe É isso. tem a referência, essa que Tem tá falando. a referência, né, cara? Isso aí foi uma cereja do bolo, né? Porque quando o clipe foi participar do festival em São Paulo, o feedback que eu tive a respeito dos caras lá que fizeram a seleção foi, pô, tu colocou aquela referência ali, né? O clipe You Could Be Mine, do Guns N' Roses, é um clipe que eles usaram para lançar O Exterminador do Futuro 2. E aí, no final do videoclipe, no caso, o Arnold Schwarzenegger, ele aparece pro Guns N' Roses, né? Na saída de um pub. E intimida É eles, o assim. Exterminador, né? Então, a gente fez uma referência baseada em cima disso, né? A banda tá tocando num ferro velho e aparece o dono do ferro velho lá com um olhar robótico, assim, e tal. Na parte da fotografia, como que a gente tinha histórias bem distintas, a gente tinha que usar iluminações bem distintas. No caso da banda, a gente estava no Ferro Velho, era um dia bem quente, se não me engano. E a gente usou 2 Mini Brute, a gente colocou na frente dos caras da banda. Como que é um clipe de hard rock, né? A gente tá num ferro velho, é aquela ideia mais trash. E eu acho que tem que ter uma iluminação, né? Aquela coloração mais quente. Aí depois passou também pela finalização do Robson, né? Grande Jesus. Ficou com aquela dualidade de um quente misturado com ele deu uma realçada no azul do céu e tudo mais. Tem a cena da dançarina, né? A gente usou uma gelatina vermelha para dar aquele clima de boate. Uma curiosidade muito legal, que a cena gravada quando o cara tá na camisa de força foi feita no antigo manicômio. Antigo Kenneth, manicômio. né? Hoje em dia não é mais, uma pousada. E lá, pelo contrário, era para ser uma coisa bem fria, assim. É para ser um negócio meio assustador, né? Aquele clima. A gente queria dar aquele ambiente, um clima de manicômio. A gente gravou a cena do Gustavo Hansen, que é o menino com as flores que encontra a amada dele com outro cara. Foi feito em Veracruz, a céu aberto. Era um dia que estava bem nublado, então a gente só usou a luz natural mesmo, sem muito mistério. E com a cena do Igor com a boneca inflável, com a manequim, gravou no quarto dele e tal. Um ambiente bem
lisérgico, psicodélico, assim, o Igor é um cara que curte um som mais psicodelismo, assim, então a gente pegou essa vibe dele, né? Bom, ao todo, em uma das cenas ali, em uma das locações, que foi no Ferro Velho, somando tudo, deu 8 câmeras, né? Somando o drone, a GoPro, que a gente usou para detalhes, assim, no braço da guitarra, para pegar o solo ali. Curiosidade, a gente fez esse clipe para a disciplina de edição e montagem em 2017-1, produziu todo o material, mas a versão final editada, a gente tirou mais uns 3 meses para finalizar o clipe, ou 4. Foi um processo bem lento, porque a gente estava conciliando junto com a opinião da banda, então a gente foi fazendo um ping-pong, que cada um achava melhor. Ah, eu gosto desse take aqui, não gosto desse aqui. Ah, mas precisa ter esse, então não quero ter esse. Então a gente chegou num consenso depois de um tempo. Eu acho que uma curiosidade interessante de se apontar é que talvez a edição e a finalização desse clipe tenha demorado mais que a produção inteira dele. Foi lapidando até que ficou, né, a versão final. A versão final. Muito obrigado por assistir o laboratório do clipe Simplesmente Pode Ser Você. Se liga aí que no próximo bloco vai ter mais uma produção no laboratório. Falou! Tchau! Oi, meu nome é Ricardo, eu estou no 8º semestre de Produção em Mídia e Audiovisual aqui da Unisc. Eu fui um dos diretores do clipe Sonhos, do Diego Si. O clipe é um making-off da vida do Diego Si e do processo de gravação da música Sonhos, que você assiste agora. Daqui a pouco eu te conto como é que foi essa aventura. Como é que vai? Foda, também pra Porto Alegre, pô. Vou chegar lá agora e vamos ver qual é que vai ser daí. Acabar tudo por aqui. Faz parte. Engraçado, né? Passei quase minha vida inteira tentando provar pro mundo que eu era capaz. Sendo que simplesmente poderia ter sido dono do meu silêncio, para que assim não fosse escravo das minhas próprias palavras. Vivo cada dia como se fosse sempre o meu último dia, acreditando até o dia, a chegada da minha partida. Enquanto ainda não chega a minha hora, mantenho fixo, olhar em direção ao lugar mais alto impossível, pois contemplo esse momento, faço disso um juramento, onde cobrei de mim mesmo apenas o melhor de mim. E se não for desse jeito, garanto que eu não aceito. É tudo ou nada, é por inteiro, não tem meio termo aqui. Então aprende desde cedo que sonhos são como estrelas. Posso até não tocá-las, mas ao menos posso vê-las. Por onde quer que eu esteja, em cada canto do planeta, eu senti o mundo em minhas mãos, girando na esfera de uma caneta. E se pisamos sobre essa mesma terra e respiramos o mesmo oxigênio, o mesmo sangue herdamos, então por que não nos aceitamos da maneira que somos e não lutamos por uma mesma causa, mano? Isso é apenas uma parte do que hoje eu sonho. Suponho que não seja apenas meu sonho, e à medida que o tempo passa me encontro aqui a sós, desatando esses nós entrelaçados entre nós. Porque embora imagina na lida com a sina, nem tudo é bonito na fotografia. A rotina é corrida, difícil é a vida, até o dia a dia de quem segue a sina. Que sonhos são caros, é claro, meu caro, nada na vida é fácil ou por acaso, assim como de fato faço desse ato retrato falado de sonhador nato.
Bom, o clipe Sonhos, do Diego C., ele foi feito para a cadeira de edição e montagem, que é dada pelo professor Jair Giacomini, ele que nos orientou nesse trabalho, né? O clipe, então, é dirigido por nós três, por mim, Ricardo, pelo Victor e pelo Renato. E, na verdade, o Diego C., ele estava atrás de alguém para fazer um clipe dele e eu estava com uma ideia de clipe. Então, a gente chegou, se encontrou, na verdade, a gente nem se viu, a gente só combinou pelo WhatsApp, surgiu a cadeira na mesma época, então a gente decidiu unir tudo. A ideia do clipe, ela, na verdade, ela vem como referência de alguns clipes americanos que tem como objetivo só acompanhar a vida do rapper, né? Aquele making off assim. Só que aqui era para ser um making off bem true mesmo, porque o Diego, na verdade, ele tá indo gravar a música que a gente tá fazendo o clipe, durante o clipe, né? E ele mesmo tirou do bolso dele para pagar gasolina, para ir lá, tá? Sabe, esse lance que não é do rap ostentação, é do negócio de ter um sonho mesmo e que ele fala na letra, né? De ser vivência mesmo, né? De fazer acontecer. E o clipe ele mostra, né, a nossa ida de Santa Cruz do Sul até Porto Alegre, a gravação em Porto Alegre e a volta, né? Mas no início aconteceu algo que depois acabou virando nossos créditos. Enquanto nós estávamos indo em direção a Porto Alegre, a gente encontrou um cara vestido de Batman, andando de bicicleta no meio da BR, né? Então aquilo 6h30 da manhã, acho que foi 7 horas, 7h30, no inverno, e um Batman andando de bicicleta. Então a gente parou e fez uma cena com ele ali. A gente tinha também essa ideia de na estética do clipe, tentar buscar algo mais cinematográfico também, né? Ela tenta abordar, acho que a gente fez ele em wide até, justamente por isso. O planejamento e as nossas gravações lá foram da seguinte maneira: nós saímos de manhã, paramos em alguns lugares da BR, né, para gravar algumas outras coisas, porque tinha um sol nascendo muito bonito e uma luz laranja que a gente decidiu aproveitar. Então a gente continuou gravando takes do próprio Diego no carro dele, né, e lá em Porto Alegre melhor ainda, né, a gente passou e se divertiu para tudo que é lado fazendo o take. O que aconteceu que foi um imprevisto e que depois deu um pouco certo, foi que durante a tarde, depois do almoço, nós decidimos gravar no gasômetro, só que estava interditado, eles tinham, enfim, não estava funcionando porque eles estavam em obras. Então a gente teve que conhecer Porto Alegre a pé, né, do que tinha ali perto, e tentar algumas coisas e tentar achar alguns cenários que a gente conseguisse gravar e algo que combinasse com a nossa proposta, né, que a gente queria. E felizmente a gente conseguiu, a gente encontrou muita coisa que provavelmente a gente nunca teria conhecido assim, a pé. Por mais que a gente não tinha uma programação, a gente queria gravar mesmo, o gasômetro todo mundo já estava visualizando como ia ficar, e daí estava tudo fechado, né? Então isso nos prejudicou. Mas a gente achou uma quadrinha num colégio ali perto, com algumas crianças jogando bola. Então ali naquela região a gente encontrou 5 ou 6 lugares. Teve um lugar ali que é quase uma espécie de beco, assim, um muro grande, tal como entrada, que é a locação e é o cenário que eu mais gosto naquele clipe. E foi nessa caminhada, assim, sem pretensão nenhuma. Eu senti o mundo em minhas mãos girando na espera de uma caneta. Bom, na verdade a montagem desse clipe foi bem interessante, porque como ele era para uma cadeira, cada integrante tinha que montar, tinha que fazer a sua versão, né? Então, nós tínhamos várias montagens diferentes, então a gente acabou selecionando as melhores e o Renato, né, acabou finalizando ele com a edição das cores em cima dessa montagem que a gente desenvolveu ali com uma união de 3 ou 4 até outras montagens. Na verdade, o Diego ele confiou bastante na gente, assim, ele falava direto que era com a gente e tal, foi bem tranquilo essa parte. A gente teve que direcionar ele num take que era fechado e com a luz controlada, que foi no estúdio da Convictus, que daí era o momento que ele falava com a câmera. É o momento do clipe que ele ficava com o olhar para
para o espectador. Então, nesse momento, a gente falava, né? Como a música era radical, desse lance mais também das mãos e tudo mais, até porque se a gente está num clipe, a gente pode usufruir do rosto, das mãos e de todas as expressões que o artista consegue demonstrar. E ali a gente pedia mais essa raiva, assim, né? O making off a gente queria que ele fosse natural mesmo. Cara, esse clipe ele teve como grandes referências alguns clipes que eu particularmente sempre tenho, que é do artista do MGK, o Machine Gun Kelly. E ele tinha uma série making off uma websérie de making off da carreira ali dele. E vem muito disso, essa estética assim, que ele usava. E que os guris também tinham visto e gostaram. E essa viagem foi tão legal e tão emocionante que ela se encerrou na tardinha daquele dia, com a gente escutando os clássicos do pop de 2006, com Akon e companhia, né? Esse foi o programa Laboratório, com o clipe Sonhos, do artista Diego C. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau. Laboratório, um programa que mostra o que os alunos do curso de comunicação da Unisc estão produzindo. Laboratório na Unisc TV. Documentários, curtas, videoclipes, webséries. O audiovisual em destaque, experimentação, erros e acertos. Tudo isso e muito mais no laboratório. Comédia, drama, terror, suspense. Laboratório. Histórias reais, histórias inventadas, laboratório. Pré-produção, produção, pós-produção, laboratório. Direção de cena, direção de arte, direção de fotografia, direção de produção. Curta-metragem, laboratório. Isso é laboratório. Na Unisc TV. Beijo, Jair Giacomini. Não, pra gente falar junto. Vai deixar, claro. Mostra pra ele. 3, 2, 1. Isso é laboratório. Na Unisc TV. Beijo, Jair.